é muito importante esse espaço para falar de como tem sido esse processo de retorno ao que a UFSC chama de nova normalidade, que para mim já começa a ser um erro, acho que não tem normalidade nenhuma, nem agora e nem pós-pandemia. E a sessão do CUM foi uma sessão bastante intensa, em que nós ficamos das 8h30 da manhã, tivemos um breve intervalo para almoço e retornamos e ficamos até as 18h30. Essa reunião do CUM, só para a pessoa que está nos assistindo poder entender, nós estávamos analisando uma minuta que foi primeiramente analisada por uma comissão que colocou alguns destaques. Então, na verdade, a gente estava aprovando esse parecer e destaque por destaque. E o que aconteceu que foi, para mim, foi bem triste, foi um massacre aos estudantes, é que a maioria dos destaques que procuravam, a meu ver, diminuir os danos que esse ensino remoto pode trazer, como você disse, acentuando a questão da desigualdade entre a comunidade acadêmica, os estudantes, esses destaques, na sua maioria, não foram aprovados, não foram acatados. Eles passaram como vieram de um comitê que tinha, na sua maioria, professores, e a maioria dos professores muito ligados à reitoria. Então, só para você ter uma ideia, a gente não conseguiu aprovar que essas atividades remotas acontecessem em caráter suplementar ou complementar. Na verdade, elas são curriculares, e nós também não conseguimos aprovar que essas atividades fossem feitas, na maior parte, de uma forma assíncrona, ou seja, não todo mundo ao mesmo tempo na hora que o professor quer. Por que isso? Porque aquele aluno que não tem acesso decente, né, a equipamento tecnológico, ou que trabalha, ou que está cuidando de filho pequeno em casa, ou que o espaço da sua casa é limitado, às vezes ele não vai estar disponível naquele horário que o professor quer. Nós pedimos, o destaque pedia que fosse gravada a aula para que o aluno pudesse um pouco mais de flexibilidade. Isso não foi aprovado, não foi aprovada a filmagem, inclusive não foi aprovado que o aluno fosse isento de faltas. Então, ele responde a uma frequência, e o que me deixou bem assustada é que eles chegaram ao ponto de falar que também as avaliações vão ser feitas nesses momentos, decisão dos professores. Então, toda vez que se colocava algum destaque, a alegação da maioria dos professores, né, é bom não generalizar, diziam que a gente estava ferindo, esse destaque feria a liberdade de cátedra. E, para mim, o pior de tudo foi que um dos últimos destaques que a gente tentou aprovar foi um destaque que dizia que essas atividades em caráter remoto só aconteceriam quando fossem garantidas todas as condições de acesso a todos os estudantes, né, que a UFSC conseguisse ter uma garantia de acesso. Isso também não foi aprovado. Teve um professor que falou que tem que respeitar o ritmo de cada centro de ensino. O centro de ensino que consegue não pode esperar o que não consegue. Então, isso para mim foi estarrecedor, e a posição da bancada dos tais não foi unânime. Teve um dos representantes dos tais que não estava tão alinhado com a nossa ideia, principalmente no que se refere à parte dos tais, que também eu posso falar, se você assim desejar, né, dos destaques referentes especificamente aos tais. Mas a maioria da bancada dos tais se mostrou extremamente preocupada com a aprovação da forma que foi feita, extremamente preocupada.
É importante, né, Sandra, essa tua colocação, porque os professores que aprovaram isso, eles aparentemente pensam que a vida está normal, né, como se a pessoa estivesse dentro de casa, tendo que seguir um horário estabelecido pela universidade, tendo toda a sua vida completamente desestruturada pela pandemia, né, isso realmente é chocante, né, é muito triste que tenha essa decisão. Mas eu queria que tu me colocasse também sobre a questão dos trabalhadores, porque a gente tem visto um ataque muito grande por parte da imprensa, principalmente comercial, né, de que não se trabalha na universidade, e a gente sabe o quanto os trabalhadores estão sofrendo com o trabalho remoto por conta do mesmo problema. Não é uma situação de normalidade, portanto, nem a casa dos trabalhadores está em normalidade, não? Sim, Helene, eu acho que esse é um problema. Nós do sindicato, né, que além de ser conselheira, eu sou uma das coordenadoras do sindicato, do Sintufsc. Nós fizemos até lives falando, por exemplo, da rotina, agora que nem é uma rotina, é uma loucura, das mães, né, nesse período, que são trabalhadoras, estão fazendo trabalho remoto, algumas são mães solo, e essa foi uma das defesas que eu fiz ontem no CUM. E se olhasse para essas pessoas que parece que estão na invisibilidade, ninguém percebe o que está acontecendo, principalmente a maioria das mulheres, né, que acabam sendo mais responsáveis pelos filhos, pela casa, e ainda tem o trabalho remoto para executar. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que ontem o CUM, para mim, foi uma questão de o ensino remoto meio que estava dado, nós estávamos tentando minimizar os danos para os estudantes e para os trabalhadores. Os estudantes, eu acredito que a gente não obteve êxito, saí de lá muito triste, mas em relação aos trabalhadores, eu acho que nós conseguimos, eu não sei se a gente pode chamar de vitória, mas conseguimos alguns avanços, diminuir alguns danos nos estavam causando muita ansiedade. Eu posso te dizer, por exemplo, existe agora a possibilidade, foi aventada a possibilidade de redimensionamento. A grosso modo, mesmo falando de forma bem clara, é remanejar o trabalhador como se ele não tivesse vontade própria, como se ele não tivesse um trabalho específico a executar. Então, a bem do serviço público, a bem da necessidade de urgência, eu coloco esse TAI em outro setor, inclusive foi aventada a possibilidade de até transferi-lo da UFSC. Então, nós conseguimos, na verdade, aprovar um destaque. Dani, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Porque eu engato aí e vou embora. Então, assim, nós conseguimos aprovar um destaque, né? Garante que o servidor ser removido, mesmo que temporariamente, primeiro ele precisa ter a garantia de que é temporário. É um caso de excepcionalidade. Segundo, ele tem que dar concordância, ele tem que estar de acordo com essa remoção, transferência, como queiram chamar, temporária. Que as atividades também sejam afins e que após esse período ele consiga retornar para o seu local de origem. Outra coisa que a gente conseguiu foi em relação aos trabalhadores da biblioteca universitária, e a gente conseguiu que eles vão ser um dos primeiros a retornar. E a gente tem muito medo desses que serão os pioneiros nesse retorno. Presencial também, que não vai ter trabalho presencial até fim do ano, com exceção de alguns locais que precisam estar preparados para acolher as demandas do ensino remoto. Então, a BU é um desses locais, porque vai emprestar material. Então, nós conseguimos aprovar que eles vão determinar as condições de trabalho deles e que eles vão estar presentes nas discussões de calendário de trabalho. Outra coisa que a gente conseguiu aprovar é que o setor que cuida de recursos humanos da UFSC, que nós chamamos de Prodegesp, será responsável pelo fornecimento de EPIs para todos os trabalhadores quando retornarem. E uma coisa que eu achei muito legal, que até fui eu que fiz a defesa e foi aprovado, foi a questão das atividades síncronas e assíncronas. Você pode fazer atividade naquele teu horário de trabalho,
mas em outros horários que forem mais acessíveis para o trabalhador. Isso está previsto para o estudante e para o docente, não para os trabalhadores técnicos. E também conseguimos aprovar uma comissão de monitoramento a acompanhar a situação do HU, que é bastante grave nesse momento.